Ô Jorge, se eu te falar também, não importa o meu jeito de conversar, não, tá? Porque eu sou meio estúpido mesmo pra conversar, porque eu sou italiano mesmo, entendeu? É a raça mais desgraçada pra não saber conversar é italiano, né? O italiano xinga até Deus, entendeu? Então eu tô aprendendo a conversar, por isso que eu tenho vários anos ainda, por isso que eu nem consigo ir no templo mais, porque eu não tenho paciência com o adventista, porque o adventista, ele, a grande maioria, não todos, tá? Uma grande maioria não, na verdade, na verdade não é nem a grande maioria. É tipo assim, 5, 7% do templo, 5 a 7% de pessoas do templo, estraga todas as pessoas maravilhosas que tem lá dentro. Porque ficam pregando muitas coisas que não é verdade, entende? Porque a base do adventismo, que é os pioneiros, e a irmã White, não tem nada errado que eles pregam, nada errado. Mas a irmã White fala assim, ela vira e fala assim, que centenas de milhares de novas verdades ia surgir. E que a gente deveria analisar, né, e colocar em ponderação, porque entre todos os irmãos, para saber se há verdade nisso ou não há, entendeu? Mas que ia surgir centenas de verdades, entende? E o povo adventista, a grande maioria, por causa desses 7%, aí eu falo que a grande maioria está dormindo. Parou no tempo, dormiu, entende? É por isso que eu falei com seu pai já, por isso que Deus vai dar o tempo de angústia para o adventista, entende? Por quê? Porque o tempo de angústia para o adventista é o tempo que eles são sinceros, são um povo sincero. E por isso que o sábado ele entra na jogada, o sábado. Por quê? Porque o sábado é a única forma de Deus saber se a pessoa quer ser selada ou não quer ser selada. É através do sábado é que Deus vai saber e vai poder trabalhar na última vez, né, como são 3 anos e meio, a última vez que Deus vai poder tentar ajudar o povo dele. Então o povo dele, vamos supor, eu sou sincero, quero ser salvo, quero andar com Deus e tal, mas ando todo errado. Aí o que Deus vai fazer? Através do sábado, Deus vai fechar a porta da graça e botar aquela pessoa dentro da porta da graça. Por quê? Porque ele guardou o sábado, mesmo guardando erradamente. Por quê? Porque ele guardou o sábado, ele levantou e guarda o sábado. Ele na sexta-feira, no pôr do sol, já começa a guardar o sábado. E isso está errado. É a morte diária. Primeiro você tem que morrer na carne, todo dia você tem que morrer na carne. Aí você e isso só acontece através da adoração. É só através de uma adoração em louvor mesmo, é muito louvor. É meia hora, 1 hora de louvor, sabe? Aí você louva, entendeu? Para ativar a sua glândula pineal. Aí a sua glândula pineal, que é a própria consciência de Deus morando dentro de você, que é a glândula pineal, você tem que estudar sobre a glândula pineal. Ela vibra, ela é tipo uma pinha, tipo um pinhão daquela araucária lá dos pinheiros. Então a glândula pineal ela vibra e ao vibrar, ela está com a frequência direta ligada ao Pai. Aí o Pai, através da glândula pineal, ele entra em espírito dentro do seu coração, que é tipo um HD, onde fica todas as nossas informações. Que o olho, o ouvido, o papo, tudo que a gente ouve, tudo que o ouvido vê, tudo que os olhos vê, a gente ouve, tudo que a gente tateia, tudo que a gente sente, vai direto para a alma, que é o coração. O coração, ali é o HD. É o HD de toda informação que existe na vida da gente. Então aquilo que a gente tem dentro do coração, por isso que a Bíblia fala que é enganoso é o coração. Porque tudo que tiver dentro do nosso coração, Deus vai materializar na nossa vida exterior. Na proporção de 4 para 1000. Que está no 2º mandamento, né? Que eu farei misericórdia, né? Até 1000 gerações daqueles que me amam e visitarei a maldade do Pai no filho até a 4ª geração. Então a proporção é assim, o mal 4 vezes, porque Deus ele não deixa o mal prosperar, entendeu? Ele segura o máximo que ele puder segurar, entendeu? Mas se a gente insiste em fazer o mal, aí a proporção é 4 por 1, entende? Aí Deus cria, materializa no nosso mundo exterior o mal que a gente quer, por quê? Porque a gente já colocou dentro do coração, através do olho, através da boca, através do ouvido, do tato, do sentimento, entendeu? Então tudo que tiver no nosso coração Deus materializa. Por isso que tem que adorar, porque Deus não aceita obra humana. Então se eu pego e começo a guardar o sábado sem estar em espírito, como Paulo falou, já não vivo eu, Cristo vive dentro de mim. Então o que acontece? Quando o Espírito de Deus ele está já dentro de mim através da minha morte diária, que é a adoração diária, então aquele espírito, aí eu posso guardar o sábado, e aí eu posso ler a Bíblia, porque aí você vai entender a Bíblia como realmente ela é, entendeu? Porque se eu leio a Bíblia na carne, é carne lendo carne, porque o próprio Cristo falou que a minha palavra é minha carne, entendeu? É carne lendo carne. Você não vai ter o entendimento completo da Bíblia. Agora, em espírito, porque Cristo já morando dentro de você, depois que você adora, aí você pega e vai ler a Bíblia, aí você vai ter um entendimento perfeito. Porque regra sobre regra, preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento. Aí você entende tudo. Então o que aconteceu com o povo de adventista? A grande maioria. Pararam no templo. Então por isso que Deus, porque não vivem em espírito, eles vão no templo. Eles vão lá no templo, lê a Bíblia, encontra com as pessoas, tem a reunião, né, dos cultos familiares e tal. Mas a morte diária, que é morrer diariamente através da adoração, para você receber o Espírito de Deus, a grande maioria não tem. Então quando eu vou lá no templo para falar qualquer coisa em espírito, as pessoas não querem. Por quê? Porque elas estão mornas, entendeu? Aí o que acontece?
Por isso que Deus vai permitir o tempo de angústia, porque o povo adventista é um povo bom e sincero. Aí o que vai acontecer? Aí o Deus permite, sela o povo dele, porque guardou o sábado em carne, guardou o sábado errado, mas guardou em carne, entendeu? Aí Deus sela o povo dele, e o pouco espírito que eles receberam, entendeu? Eles vão passar 3 anos e meio de angústia, para eles aprenderem a morrer diariamente. Aí vai se cumprir Apocalipse. Aquele que for santo, santifique-se ainda. E aquele que for imundo, continua na prática da injustiça, entendeu? Então por isso que vai permitir esses 3 anos e meio de angústia para o povo adventista. Então esse é um grupo, a grande parte do povo adventista, né? Porque, né? Então grande parte do povo adventista e grande parte do pessoal do mundo que vai se juntar nas fileiras do adventismo, ok? Agora existe mais 2 grupos, existe um outro grupo, esse aí é um grupo que vai ser salvo assim, ok? Existe mais 2 grupos, existe um grupo que é aquelas pessoas que estão morrendo agora, antes do sinal da besta, e a pessoa não vai decidir se ele vai guardar o sábado ou domingo. Esse grupo é que vai ser julgado pela consciência. Aqueles que eles conheceram, aqueles vão ser julgados. Mas tem que morrer antes do grande alto clamor do sábado e domingo, ok? E tem um terceiro grupo ainda, que é o meu caso e de outros adventistas e outras pessoas por aí ao mundo afora, que são aquelas pessoas, são os adoradores, aqueles que adoram diariamente, morrem diariamente, que é o meu caso. Por exemplo, eu fico adorando aqui 1 hora, 1h30, em choro, em pranto, todo dia quase. Quando eu não adoro, eu não fico bem, entendeu? Então esse grupo de adoradores, que é aqueles que choram, que clamam, que derramam lágrimas diariamente, esses são aqueles que estão sendo santificados e já não vivem mais, Cristo vive neles. Então esses, eles não vão passar o tempo de angústia, eles não vão sofrer igual a grande maioria do povo sincero adventista que não adoram diariamente. Por que eles vão sofrer? Porque eles foram lapidados, eles não vão sofrer, porque eles foram lapidados diariamente, foram santificados diariamente e têm um conhecimento que a grande maioria das pessoas não tem. Então eles sabem como se comportar, eles sabem o que falar, entendeu? Então para não ser perseguido, eles entendem mais as escrituras, entendeu? Eles sabem como evitar o sofrimento. Igual, por exemplo, Estevão foi apedrejado. Esse grupo que está se santificando agora através da adoração, sabe como não ser apedrejado, sabe como não parar na cova do leão. Eles sabem como não ser chicoteado 40 vezes como Paulo recebeu, entendeu? Então eles sabem. Por quê? Porque eles têm um conhecimento espiritual muito alto. Então esse grupo sabe que eles não podem falar eu, tu, ele. Tem que falar sempre, nem voz não pode falar, tem que falar sempre nós. Porque se você não falar nós, você vai sofrer. Entendeu? Porque o nós você se inclui como todo mundo. Agora quando você fala voz, tu, ele, você acusa. Entende? Esse grupo não se defende, porque eles sabem que se defender, eles anulam a morte de Cristo, porque Cristo já venceu todo o mal. Então esse grupo sabe que não precisa se defender, porque o mal não existe mais para aqueles que não se defendem. Agora, se você se defende, se você luta por direitos, aí o que acontece? Você recria o mal, porque você está dizendo assim, pai, eu não creio na sua morte, que você venceu todo o mal, eu mesmo vou me defender aqui sozinho. Então você recria o mal, entende? Então esse grupo, eles têm mais conhecimento, porque eles estão morrendo diariamente, entende? Então, eu nem sei porque eu conversei isso aqui agora, acho que eu não sei conversar. Então é assim, devagarzinho a gente vai aprendendo, né? Devagarzinho vai aprendendo, entendeu? Então, eu por ser italiano, né? O meu grande pecado, meu maior pecado foi, primeiro, me defender sempre, né? E segundo, porque a gente não sabe conversar, o italiano ele não sabe conversar. Igual a minha esposa é alemã, entendeu? Ela é doce, ela sabe, os alemães você vê lá na roça, tudo sabe conversar, são tudo educados, sabe? Tudo gentil, são tudo na frente sua, sabe? Só na sua frente. Você saiu de perto deles, eles fofocam contra você, entendeu? Então a raça alemã é assim. Já o italiano não, o italiano fala tudo na cara, assim. Na cara, assim. Ele não sabe se portar. A grande maioria não sabe, entendeu? Então é por isso que eu sofri tanto, e é por isso que eu morro todo dia, porque eu tô aprendendo ainda a conversar. Então você não liga pro jeito que eu converso, não, tá bom? Porque sangue italiano, tá bom? Mas devagarzinho a gente vai melhorando. Fique com Deus. Fique com Deus, velho.